Observe agora as importâncias que eu vou colocar vinculadas aos temas que eu citei agora. Vamos lá? Observe aí agora. Importância 1, tensão superficial. Tensão superficial. O que nós temos aí na tensão superficial? O que eu falei há pouco tempo atrás. A tensão superficial vai acontecer porque as moléculas de água se atraem, mantendo-se coesas, juntas, como se fosse uma finíssima membrana na superfície. Então eu posso pegar um inseto, uma moeda, uma tampinha e colocar lá nessa água que ela vai conseguir, dependendo do peso, vale lembrar, fica lá em cima, certo? Por que eu estou falando dependendo do peso? Porque eu já tive um aluno que me disse, João, eu entendi por que o navio não afunda. Bem, dá para bater esse menino com um cascudinho na cabeça dele, concorda comigo? Eu não posso pensar e confundir. Tensão superficial, densidade, são coisas diferentes, meu amigo. Isso aí tem um peso mínimo, tá? Então essa tensão cria o quê? Vamos lá, pessoal, para você não ganhar um cascudinho de mim aqui, do seu tio. Essa tensão, ela vai deixar com que crie-se uma película e, por exemplo, aquela moedinha fique lá. Fechado? Vamos para uma aplicabilidade? Bora. Você está na sua casa, vem um agente de saúde da dengue e diz, por favor, eu gostaria de colocar um pozinho, certo? Lá no ralo da sua casa. Aí você, tá bom. Muitos vão dizer o quê? Para que serve esse ralinho? Alguns pensam, isso deve ser um veneno para matar os ovos do mosquito Aedes aegypti, por exemplo, certo? Bem, ele não é veneno. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Isso já foi cobrado em provas de vestibulares, tá certo? Se eu pego aquele pozinho e ele é formado por substâncias apolares, na hora que tem uma tensão e eu coloco essa substância apolar, o que vai acontecer? Eu vou quebrar a coesão. Se eu quebro a coesão, o que acontece com o ovinho que o mosquitinho deixa e que fica na superfície aproveitando da tensão? Ele afunda. O ovinho de um inseto como esse, porque esse inseto faz metamorfose, né? Que é a metamorfose completa, holometábola. Ovo, larva, pulpa e ímago. Ele desenvolve o mosquito a partir do ovo. Só que esse ovo tem que estar onde? Na superfície. Se eu coloco lá uma substância apolar que quebrou essa coesão, o que vai acontecer com esse ovinho? Ele afunda, meu amigo. Então, se ele afunda, o que vai acontecer? Ele não se desenvolve. Essa é a aplicabilidade que você tem que ter aí no seu conhecimento. Fechado? Cuidado com essas pegadinhas, cuidado com essas situações que são criadas. 2, vamos lá, dá uma olhadinha agora aí, por favor, no slide. Solvente universal. Água como solvente universal, a água tem a capacidade de dissolver substâncias. Agora, amigo, qual é a substância que ele dissolve? Polar. Dissolve gordura? Não. A gordura só vai ser dissolvida por solventes orgânicos, né? Éter, benzeno e outros conseguem dissolver gordura. A água não. Vamos para outra importância. Participação nas reações químicas, seja como reagente, seja como produto. Se você observar essa figura, estamos vendo na primeira a participação da água nas reações químicas de hidrólise. Nesse caso específico, quando eu me refiro à hidrólise, a água é reagente, meu amigo. A água está entrando na reação. É ela que faz o papel catalítico? Não, quem faz é a enzima, mas ela participa disso, montando essa molécula que estamos mostrando aí de maneira um pouco diferente. João, como é que seria isso? Dá uma observada. Você tem um quadradinho, você tem um círculozinho e um triângulozinho. Botou a água, você separou. É como se eu tivesse, por exemplo, certo, pessoal? Uma maltose, tudo bem, que é formado por 2 glicoses. A maltase vem e, com auxílio da água, quebra essa moléculazinha de maltose, originando 2 glicoses. Como a água fez uma reação e participou como reagente, a gente colocou o fenômeno de hidrólise. Já no segundo caso, eu estou colocando a participação da água em reações por síntese de desidratação ou síntese por desidratação. João, o que está acontecendo? Um pouco diferente. Eu estou pegando, por exemplo, 2 componentes e estou unindo com liberação de água. Então, para fixar, olha agora, síntese por desidratação une 2 moléculas com perda de água. Hidrólise é o oposto, separa com entrada de água. Fechou a ideia?
Com isso, meus amigos, a gente dá para vocês as principais características da molécula de água. Lembrando que se trata nos livros como propriedades da molécula de água. Tem outras? Tem. A água participando, por exemplo, no transporte de substâncias, que o diga a corrente sanguínea, que o diga o citoplasma, certo? A água como lubrificante, como acontece nos olhos, como acontece nas articulações. A água, inclusive, pode interferir no controle da temperatura, porque a água, exemplo, nós somos animais homeotérmicos. Se eu sou ar, eu tenho condição de fazer o quê, pessoal? A absorção do calor. E eu posso manter o quê? Uma temperatura. Então, veja que eu coloquei mais 3 características que estão dentro das propriedades da molécula de água que se encaixam com essas que eu enfatizei um pouco mais. Vou repetir: transporte de substâncias, beleza. Segundo, ação lubrificante, que é fundamental, ok. Tem vários setores do nosso organismo que devem ser lubrificados, tá certo? E o controle da temperatura, lembrando que não é só a água que mobiliza esse controle, ela também participa do processo. Ok, amigos? Bem, agora a gente vai ver carboidratos. Lembrando que nós iniciamos com substâncias inorgânicas e agora vamos retratar substâncias orgânicas. No caso das substâncias inorgânicas, a gente viu a molécula de água, beleza? Agora a gente vai ver as moléculas orgânicas, iniciando pelos carboidratos. João, o que são carboidratos? Carboidratos são moléculas orgânicas, também denominadas, guarda isso aí, meu amigo, glicídios, glucídios, açúcares, hidratos de carbono, tudo isso pode ser considerado carboidrato. Então, carboidrato vai ser uma substância orgânica que inclusive apresenta componentes à base de carbono, hidrogênio e oxigênio. Não vou dizer que só são esses, eu posso ter carboidratos com nitrogênio, com enxofre, depende do carboidrato que a gente está analisando. Então veja aí na sua telinha o que você está percebendo agora. Você está vendo o tema da nossa aula, que são os carboidratos. E logo de cara, para a gente não perder tempo, eu peço sempre que você faça as suas anotações. As informações que eu vou passar, destaque essas informações para você fazer retomada desse assunto, tudo bem? Então dá uma olhadinha no que eu coloquei aí. Carboidratos são moléculas orgânicas formadas basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. O que eu me referi? Eu disse para vocês que não são apenas estes componentes. Eu posso ter, dependendo do carboidrato, eu posso ter nitrogênio, eu posso ter enxofre, tá certo? Associado. Lembrando que os carboidratos não obrigatoriamente são isolados. Eles podem ser associados a outras substâncias. Então eu posso ter carboidratos simples, eu posso ter carboidratos mais complexos. E quando eu me refiro a mais complexos, eu me refiro a carboidratos que estão associados a outras substâncias, como outras orgânicas substâncias. Exemplo, nós temos um glicolipídio, é um exemplo. Uma glicoproteína é outro exemplo. Proteoglicano é outro exemplo. Nós estamos colocando tais exemplos porque vai ser necessário para o entendimento que você precisa ter para poder fechar a ideia sobre os processos fisiológicos necessários para a funcionalidade das células e que os carboidratos acabam entrando como uma fonte fundamental. E é por isso que nós colocamos para vocês, a partir de agora, algumas funções que estão associadas aos carboidratos. E eu queria destacar para vocês algumas delas. Eu vou começar com a função fonte e reserva de energia. Aqui em mim, primeiramente, para a gente analisar algumas coisas. Quando eu coloquei para vocês fonte e reserva, são duas funções. Associadas, tudo bem, mas que normalmente os livros colocam como se fosse uma coisa só. Isso é reflexo da relação que existe e necessidade que existe da gente consumir, por exemplo, moléculas orgânicas como carboidratos, consumir essas moléculas para gerar ATP e também reservar para na hora da necessidade utilizar. João, como é que seria isso? Por que acontece isso? Eu ouvi falar que os carboidratos não são as únicas fontes de energia. E não são. Nós podemos ter outras fontes de energia. Por isso que as rotas metabólicas, que tantos professores falam de biologia, têm alternativas, têm elementos diferentes. Eu lembro que uma aluna chegou para mim e disse assim: João Melo, a respiração celular tem 3 etapas. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Eu digo sim.
Então, se o nome é glicólise, é porque a quebra, tipo termolise, a quebra vai ser só de glicose. Eu disse para ela, olha, essa denominação glicólise é pelo fato de se utilizar mais glicose, mas não quer dizer que você use só glicose. Tá claro? Você pode usar outras substâncias orgânicas para gerar ATP e, consequentemente, se viabilizar energia para as células. Tá claro? A pergunta dela foi muito interessante. Por qual motivo? Porque às vezes a pessoa associa a ideia de que só a glicose fornece o quê? Energia. Se eu for analisar em quilocaloria, nós vamos encontrar mais energia no lipídio, na gordura. Mas na relação que nós chamamos relação custo-benefício, é mais interessante para a gente consumir carboidratos no sentido de ganho energético do que consumir lipídios, que geram um gasto muito maior. É mais difícil para a gente metabolizar o lipídio. É mais fácil para a gente metabolizar carboidratos. Por isso que a gente usa o carboidrato como fonte de quê? De energia. Agora, que fique claro uma coisa. O ideal é que você quebre essa molécula de glicose. Se for um processo de respiração celular, por exemplo, você vai conseguir extrair a energia plena da molécula de glicose, mas não usar toda essa molécula, toda essa energia para as variáveis necessidades que nós temos. O ideal é que você pegue essa energia e estoque em baterias especiais denominadas de ATP, num processo chamado de fosforilação. Nessa fosforilação, que pode ser de repente, fotofosforilação na planta, né? Pode ser que aconteça outros mecanismos de produção de ATP. Eu quero que você entenda que o ATP não é energia. Eu vou repetir, ATP não é energia. Você pode até ler isso em livro, mas o sentido não é dizer que o ATP é energia. O ATP é o nucleotídeo de RNA, que contém nas suas ligações de fosfato a energia que veio da molécula de glicose. Tá claro isso? Então vamos repetir? ATP é energia, meu amigo? O que você acha? Resposta: não. ATP não é energia. ATP é um nucleotídeo de RNA que nas suas ligações de fosfato contém a energia que veio da molécula de glicose. Ou seja, o ATP é uma bateria que você vai usando gradativamente a energia lá existente. Quando esse ATP começar a reduzir ou acabar, você vai utilizar o processo de respiração celular para extrair mais energia dessa molécula de glicose, por exemplo, para fazer novos ATPs que serão necessários para os fenômenos biológicos que você precisar. Exemplo, na contração muscular eu preciso de energia. Pronto, usa ATP. No transporte ativo, para fazer o deslocamento de sódio e potássio contra o gradiente de concentração, eu preciso de ATP, que vai fornecer o quê? Energia. Quando esse ATP começar a diminuir, o que eu vou fazer? Quebrar de novo glicose. Agora eu não posso ficar quebrando glicose toda hora, porque esse é um metabolismo que não deve acontecer desta maneira. Eu não posso desgastar, não posso, vamos dizer assim, utilizar todo o artefato metabólico de uma vez só. Eu tenho que fazer isso de uma maneira organizada. Parte 2. Posso pegar essa energia, resultado do consumo, posso pegar essa glicose e estocar. Nos animais, esse estoque vai ser de várias moléculas de glicose por ligações glicídicas, que nós denominamos, vou repetir, denominamos polissacarídeos. Por exemplo, no vegetal é amido, no animal é glicogênio. Aí a gente estoca e na hora que nós necessitarmos, a gente vai lá, quebra essas ligações glicídicas e utiliza essa molécula de glicose para obtenção de energia. Por isso que é interessante ter reserva e usar as reservas quando for necessário. E vai ter momentos na sua vida que nós vamos ter que usar essa molécula armazenada. Fechado? Então volta aí, por favor, agora, dá uma olhadinha que eu coloquei para vocês. Presente em alimentos como cereais, pão, massas, arroz, farinhas e doces. Um lembrete, os carboidratos, eles são encontrados, vamos dizer assim, em uma parcela enorme dos alimentos que a gente tem contato. Tem gente que não lembra que no arroz tem carboidrato, na verdura tem carboidrato, no feijão tem carboidrato.
Às vezes eu pergunto, meu filho, minha filha, me diga aí um alimento que você conheça que tem uma grande concentração de açúcar. E ele lembra. Ela lembra de sorvete, né? Lembra de biscoito, refrigerante. Não estão errados, mas não pode pensar só nessas guloseimas. Você tem que pensar também que existe uma ampla distribuição de açúcar nos alimentos. Então a tendência é a taxa de açúcar no indivíduo subir muito facilmente. E a gente precisa desdobrar esse excesso produzindo uma proteína muito especial nas células beta do pâncreas. Essa substância se chama insulina. E quando essa insulina é posta a trabalhar excessivamente, a possibilidade de você ter problemas com receptores é bastante alta. Tudo bem? Segunda função que eu estou colocando aqui para vocês seria, no caso, especificamente, quando eu for classificar os carboidratos, eu tenho essa função chamada reconhecimento. Porque existem os tipos de carboidratos diferentes para fazer a associação. Agora entenda, por favor. Reconhecimento é uma segunda função que está associada aos carboidratos. João, como assim? Reconhecimento pode ser feito através de glicoproteína. João, ainda, além do reconhecimento, nós temos a adesão? Sim, olha agora. O que eu coloquei aí na adesão? Eu coloquei que carboidratos, eles podem estar associados, por exemplo, essa figura que eu estou colocando desse quadradinho aí, se chama lâmina basal. E a lâmina basal, ela fica na porção base do tecido epitelial. E ela dá um eixo de sustentação, de adesão tecidual. A gente, inclusive, percebe essa adesão na pele. Não sei se você lembra do açúcar, guarde o nome dele. Ácido hialurônico. O ácido hialurônico consiste numa molécula de açúcar capaz de fazer adesão tecidual. Inclusive, essa foto que eu estou colocando para vocês, ela indica que esta pessoa que tinha a pele mais enrugada passou a ter a pele menos enrugada com a aplicação de ácido hialurônico. Você me diz, João, eu já ouvi falar em colágeno. Beleza, colágeno também faz isso. Mas por que eu não estou falando em colágeno? Porque colágeno é proteína, cara, certo? E nossa aula é de carboidrato. Então, pode ser aplicado ácido hialurônico, pode ser aplicado colágeno, mas para a nossa aula eu estou associando a utilização do ácido hialurônico para fazer com que o tecido seja, vamos dizer assim, colocado a se agrupar, a se aderir, diminuindo o enrugamento que acontece natural na pele. Cabe lembrar a vocês que isso é temporário e não vai dar sempre uma qualidade dependendo do que está acontecendo na pele e na idade do sujeito. Fechada a ideia? Outra coisa que eu preciso, veja aí comigo, função estrutural. Essa é a última função que a gente vai analisar, porque repetindo e organizando sua cabeça. A gente falou em fonte de energia e reserva. A gente falou em reconhecimento, certo? Que seria, no caso, se eu for analisar um por um, fonte de energia, reserva, dá 2. Reconhecimento de substâncias, 3, certo? Adesão, 4. E agora vem uma nova função. Que função é essa? Estruturação. Participar da função estrutural de uma célula. E aí vai aparecer um açúcar muito conhecido. E ele é muito conhecido porque realmente é o açúcar mais abundante do planeta. E você não vai esquecer da celulose. Fechado? Que tem essa função. Só celulose que eu vou precisar estudar? Não, tem outros açúcares de função estrutural. Um deles, por exemplo, é quitina. Quitina é um açúcar, cuidado, né? Existe pessoas que pensam que quitina, terminou com ina, é proteína. E não é. Não confunda quitina com queratina. Queratina é proteína, quitina é açúcar. Tá claro isso? Bem organizado aí para você?